Prontinho, estamos no ar. Eba! Oi, Olá. gente! Olá, pessoal! E aí? Sejam bem-vindos à nossa live de lançamento da nossa cartilha Marcela e o Medo da Matemática. Além de mim, professor Vitor Haase, nós estamos aqui a professora Carmen Beatriz Neufeld, a Amanda Paula Guimarães e a Adriana Zanonato, da editora Arte e Livros. Tá? Então, eu vou só fazer um comentário breve de onde surgiu a ideia de fazer esse livrinho. Tá? Nós temos aqui na UFMG, há 12 anos já, um programa de pesquisa, de assistência sobre cognição numérica, no qual a gente investiga, desenvolve instrumentos de diagnóstico e procura desenvolver programas de intervenção para crianças com dificuldades de aprendizagem da matemática. E uma queixa comum das crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem da matemática é a ansiedade matemática, que é um tipo de fobia, né, decorrente de experiências negativas com a matemática. Então, a Amanda trabalhou nesse projeto vários anos, primeiro como aluna de iniciação científica e agora, recentemente, concluiu o mestrado, e a gente queria fazer um programa de intervenção baseado nos princípios da terapia cognitivo-comportamental, e aí nós vamos procurar a professora Carmen Beatriz Neufeld, que é especialista, né, sabichona desse assunto aqui no Brasil. Tá? Então, nós vamos conversando aí, eu acho que, quem sabe, a Amanda podia comentar um pouquinho sobre a cartilha e depois a Bia pode falar sobre a parte de terapia. Tá? Uhum. Então, eu sou a Amanda, né? Eu ajudei a escrever o livro junto com os meus grandes mestres, né? A Bia e o Vitor. O livro, ele fala sobre a história da Marcela. Por que uma menina? Porque a ansiedade matemática, ela é uma coisa que afeta mais as meninas. Por isso que a gente vê, assim, poucas mulheres em cursos de exatas, assim. Um dos fatores é justamente a ansiedade matemática. E, assim, quando foi lançado o livro, né? Quando chegou o livro, muita gente veio me procurar falando assim, nossa, eu tenho pavor de matemática. E todas essas pessoas eram mulheres. Então, é por isso que ela é a personagem principal. E aí o livro, ele vai passando, a Marcela primeiro descobre, né, o que é a ansiedade, e aí ela vai perguntando para cada um dos professores dela como que eles podem ajudar ela nisso, a ficar menos ansiosa. Então, o livro vai passando assim por todos os professores e cada matéria tem uma contribuição diferente. Então, a gente sabe, né, que as crianças, elas têm que entender primeiro o que é o sentimento de ansiedade. Então, a professora de geografia ajuda a Marcela a identificar no corpo dela onde ela sente ansiedade. A professora de educação física passa exercícios para ela, não só além dos exercícios, né, de fortalecimento, etc., tem os exercícios de relaxamento. Então, a professora de educação física vai passar esses exercícios para ela. E aí ela vai passando por todos os professores, o professor de português pede ela para escrever os pensamentos, de ciências para ela fazer experimentos comportamentais para ela testar para ver se as crenças dela são verdadeiras, a matemática por resolução de problemas, todo mundo ajuda ela a fazer isso, assim. E durante o meu mestrado, né,
eu atendi várias crianças que tinham essas situações de ansiedade matemática. E, assim, eu acho que o livro acaba sendo muito legal, porque ele acaba intervindo nisso quando ainda é bem cedo. Então, faz com que a pessoa, né, não desenvolva aquilo tão forte depois, se ela recebe essa intervenção desde cedo. Então, acho que esses são alguns pontos assim legais do livro. Aí a Bia vai falar um pouquinho, né, sobre a intervenção. Bom, primeiro de tudo dizer assim do prazer de estar aqui, né? Dizer do prazer de ter recebido esse convite tão carinhoso de uma pessoa que eu admiro enormemente, o grande mestre, né? Vitor Hazy, para participar, para colaborar na orientação, né, na co-orientação da Amanda. E aí conhecer essa figura fofa, querida e inteligente, que é a Amanda. Então, realmente foi um presente que eu ganhei. Eu sou essa sortuda que ganha presentes das pessoas. E um dos presentes foi esse, né? Ter essa possibilidade de iniciar uma colaboração com um laboratório já conhecido na área, né, da matemática, né, do estudo de como as crianças aprendem a matemática e como elas se relacionam com a matemática, né? Então, realmente, fiquei super honrada. E aí surgiu essa ideia de que poderia ser, já que, né, o mestrado da Amanda foi uma proposta de intervenção para ansiedade e matemática, poderia se criar também, né, esses materiais todos que ela preparou com tanto carinho para as crianças, e todo esse material que o próprio laboratório já trabalhou. Então, esse conhecimento, esse know-how todo foi super importante para poder fazer essa proposta. E eu tive o prazer de entrar com esse conhecimento, né, de como adaptar essas coisas dentro de uma lógica de como adaptar a TCC para crianças. Então, foi um super presente. E o livrinho, gente, ele, na verdade, ele se auto-apresenta, né? Mas, de fato, ele segue todas as bases teóricas, né? Da intervenção para TCC, passando desde a ideia da psicoeducação, passando por estratégias de manejo, né? Passando por estratégias de como lidar com essa ansiedade, resolução de problemas. Então, realmente, o livrinho ficou bem completo, né? Eu sempre fico, assim, apaixonada. Então, nesse momento, eu estou apaixonada pela criança mais recente, né? Que é essa, que a gente está tendo o prazer de apresentar para vocês. E eu fico super apaixonada com o poder, né, que esses livros, apesar de pequenininhos, têm de se comunicar com o público infantil. E não só, já deixo aí a dica de que ele acaba sendo também uma aulinha de como nós adultos podemos ajudar as crianças a lidar com a ansiedade associada com a matemática, né? E também como nós podemos lidar com a nossa ansiedade matemática, porque eu devo dizer que ela não está só associada com as pessoas de pouca idade, né? A gente sabe que é uma característica que também acompanha as pessoas para a vida adulta, né? E muitas vezes até define ou pelo menos impacta grandemente até na escolha profissional que as pessoas fazem no futuro, né? Então, dizer assim dessa alegria, né? Dizer da felicidade de estar tendo uma primeira produção na Arte em Livros que, assim, fez lindamente as nossas ideias se transformarem, né? A dedicação da Amanda, fantástica, né? Esse conhecimento todo aí do Vitor. Então, acho que a gente fez um trabalho de equipe bastante legal e eu queria realmente convidar vocês a conhecerem esse trabalho. Eu acho, é uma hipótese, eu acho que vocês vão ficar igualzinho a gente, apaixonados pela Marcela. E mais apaixonados ainda pelas pessoas com quem a Marcela convive lá no livrinho.
Então, realmente foi um presente. Eu já agradeço, quero agradecer publicamente a essa equipe e não posso deixar de comentar o prazer de ter tido um primeiro, né, livro nosso ilustrado pela Babi, né, que eu já admirava bastante o trabalho dela. Então, realmente, ela transformou as nossas ideias de forma muito linda, né, em termos gráficos. É isso, assim. E passo aí a palavra também para Adriana, né, comentar um pouco sobre como foi esse processo. Sim, eu estou aqui com o Prado. Prado vem um pouquinho para cá. Eu não estou vendo o Prado. Agora ele já vai aparecer. Oi, Prado. Estou aqui do lado. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Parabéns aí a vocês todos, né, autores. Ficamos muito felizes de ver vocês aí. A gente não conhecia pessoalmente a Amanda nem o Vitor. Que bom poder vê-los e ouvi-los aqui. Muito prazer. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Foi realmente um prazer. Nós começamos, Prado e eu, com a edição de alguns livros muito selecionados. Então, e o livro da Marcela ficou realmente belíssimo, né? Ele está muito bonito, ele está muito gostoso de ler. E, sabe, já mostrei para algumas crianças no meu consultório e elas me disseram, elas leram e disseram, tá, mas não serve só para matemática, porque pode ser utilizado para as outras disciplinas também, né? Olha, gente, por isso que eu sou apaixonada. As crianças são muito especiais, né? E imediatamente já pegaram o conteúdo e transformaram em algo útil, né? Para eles utilizarem. Então, acho que vai fazer muito sucesso esse livro. Isso é a coisa bonita dos livros, né? Eles são escritos, produzidos, e depois eles vão para o mundo, e aí eles são transformados conforme, né, a cabeça das pessoas, conforme elas entendem, cada uma percebe de um jeito, cada um utiliza de uma maneira. É muito interessante esse processo, a gente perde o controle sobre aquilo que a gente produz e escreve quando lança no mundo, né? Nós começamos editando livros nossos mesmos, né? A gente começou só como uma forma de publicar nossos próprios livros, depois começamos a buscar algumas pessoas assim próximas e queridas que a gente também passou a editar. Mas é interessante esse processo do livro, como ele vai se multiplicando, né? Interessante mesmo. Ele cria literalmente vida própria, né? É verdade. Aqui tem algumas pessoas comentando, né, dizendo que a Mariana Lobo está dizendo que a ilustração está lindíssima, a Fernanda Ferreira dizendo que o livro é lindo demais, a Fernanda já conhece, né? A Paula Felipeto está dizendo que é um orgulho demais, ela queria ter acesso a isso na minha infância, ela colocou na infância dela, né? E a Mariana Lobo colocou, eu nem sabia que eu tinha ansiedade matemática, descobri depois de adulta, né? E o Daniel também colocou que está sensacional e realmente acho que o livro vai fazer muito sucesso. Ele pode ser indicado também para professores e pode ser trabalhado nas escolas e com os pais, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho isso. Onde é que as pessoas conseguem adquirir o livro? Na Arte em Livros, em Porto Alegre. Através do site de vocês? Através do site. Uhum. O livro já está à venda no nosso site. Eu posso comentar essa pergunta da Ana? Pode! Eu acho que é uma pergunta bem legal, né? Esse comentário é bem legal, porque a experiência é exatamente essa, né? De como os livros como eles ganham vida própria, né? Tu pensa eles para uma faixa etária, né? Amanda
delineou, construiu, né, ele para uma faixa etária, mas certamente teremos surpresas. Essa é a experiência que eu tenho com os livrinhos infantis. No fim das contas, eles acabam sendo muito úteis para os adultos também, né? E principalmente como até um material psicoeducativo, do que eu posso fazer, como eu posso ajudar a criança com a qual eu convivo, né, que está passando por alguma dificuldade. Mesmo os professores, muitas vezes, podem usar algumas dessas estratégias, porque a forma como é apresentado é uma forma bastante lúdica, bastante tranquila, e como tem também a parte mais de exercício, né? Então, as crianças e os adultos, né? O leitor é convidado a aplicar aquelas estratégias da Marcela em si mesmo também, né? Então, acho que essa também é uma outra questão que vale a pena ser ressaltada, né? Acho que o livrinho ele cumpre muito esse papel, né? Eu acho que o livro, ele, nesse contexto de uso pelos pais, pelos professores, tem um aspecto muito importante, que é o seguinte, né? Hoje em dia, a gente cada vez mais reconhece a importância da chamada literacia e numeracia familiar, que são as práticas informais, né, que os pais têm com as crianças já desde a idade pré-escolar, de ensinar, contar história, ler livros, né? Então, ele é um material, um livrinho que se presta muito para isso, né? Nessa atividade de contar história para as crianças, porque ele é extremamente atraente, a história é muito bonitinha, tá? Então, ele realmente atrai o gosto das crianças e passa essa mensagem, né? Relacionada com a matemática, que é uma coisa extremamente importante, porque a gente vive numa sociedade do conhecimento, na qual a habilidade matemática se relaciona com empregabilidade, com renda, e a matemática é considerada a matéria mais difícil, e muitas pessoas ficam assustadas com a matemática, e às vezes até os próprios pais e professores transmitem esse medo para as crianças, tá? Existem evidências nesse sentido. Então, acho que esse livrinho ele pode ser usado como um apoio num processo de terapia cognitivo-comportamental, mas ele também pode ter esse uso mais amplo, né? Uhum. E eu acho que descobrir também a pessoa, entender também que o que ela tem é a ansiedade da matemática, né? Porque tem algumas pessoas, assim, que elas não têm a dificuldade na matemática, mas elas criam uma resistência muito grande, justamente porque tem essas experiências ansiogênicas, assim. Então, né, se a pessoa vai percebendo que a criança, na hora de fazer prova, não consegue responder, mas em casa consegue, na hora de ir para o quadro escrever um cálculo, fica muito nervosa, na hora de dar o troco, né, na padaria, também não consegue e tal, são coisas que mostram que ela pode ter alguma coisa assim, que há um transtorno de aprendizagem, uma dificuldade de aprendizagem. Então, eu acho que é interessante também nesse sentido, até para trabalhar para as crianças não criarem essa resistência com a matemática, né? Impedir com que elas treinem e adquiram essa fluência depois, porque acaba que vira um círculo vicioso. A criança, ela tem a experiência de fracasso, né? Aí ela cria resistência com a matemática, ela deixa de estudar matemática e ela fica menos fluente. E aí ela fica cada vez mais ansiosa. É um jeito de quebrar esse círculo. A gente queria só dar um toque para vocês para apresentar. Eu acho que a Bia conhece, mas eu acho que a Amanda e o Vitor não conhecem a ilustradora, a Babi, que está ali. Não sei se a Babi está nos escutando, Babi, porque a gente não dá para ver aqui. Estou ouvindo. Ah, tá. Cheguei, acabei de chegar. Não está conseguindo ligar a tua câmera, Babi? Peraí, deixa eu ligar, peraí. Pronto. Caí de gaiato aqui. Tudo bom? Tudo bom? Prazer. Tudo bom? Prazer.
Já conhecia todos os autores aí, Babi? Não, só a Carmen. Só a Carmen, não é? Então, uma oportunidade Prazer, de todo Vitor. mundo poder se conhecer, né? A Babi que muito deu bom. Prazer, vida, deu Amanda. cor aos personagens Prazer. todos aí dessa história. Sim, maravilhoso. Tu perdeu os elogios que a gente fez ao teu trabalho. Mas a Babi. gente faz de Vamos novo. Obrigada. Faz de Vamos novo. repetir, né, Vitor? Vamos, sem problema, tá? Ficou muito legal, muito bacana. Que Quando bom o que ano- vocês gostaram. É Quando importante no os autores início do ano gostarem. a Bia nos mandou, eu digo, nossa, eu mostrei para minha mulher, mas que coisa linda, né? Maravilhosa, né? Que bom, fico feliz. E foi muito bom também porque eu fiquei fazendo no começo da pandemia. Então, para minha cabeça, foi ótimo. Estava bem ocupada. Que bom. Bom. Tu perdeu o medo da matemática fazendo a história, ilustrando? Acho que um pouco. Eu falei, gente, tinha nome para o que eu sentia. É verdade, Babi. Muitas pessoas estão comentando isso, né? Elas agora identificaram o que acontecia com elas Sim, na infância e adolescência, né? sim. Tem a Débora Guimarães está dizendo que vai ser o presente de Natal para a família dela. Ah, que legal, que legal. E a Jéssica Lobo está dizendo que ela amou as ilustrações. Ah, obrigada, obrigada. Fico feliz. Porque tem essa coisa da Babi conseguir captar o que a gente quer dizer, né? E ela consegue transformar o personagem naquilo que a gente queria, né? Então... É muito interessante, né? Numa das primeiras conversas, né, Babi, que a gente teve, eu disse para ela assim: a Marcela tem que ser fofa. Babi, a Marcela tem que ser fofa. Veja que coisa mais inespecífica, né? Bem, eu me inspirei na minha filha. Olha só. Olha, mas essa linguagem as mulheres compreendem bem, né? Se tu diz que é fofa, a Babi entende o que é fofa. Aí funciona bem. Eu vou mostrar a ilustração que eu mais gosto do livro. Essa aqui. Foi essa que você mais gosta? Sabe, a que eu mais gosto é a que está na contracapa, que é ela em cima dos números. Essa é o que eu mais gosto. Porque eu me senti assim, exatamente como eu me sentia. Eu falei, gente, às vezes sou eu com os números na cabeça, sem entender nada. Muito bom, muito bom. Foi muito interessante, porque essa imagem dos números foi a primeira que tu disse. Quando a gente estava conversando, tu disse assim, já tive uma ideia, vou fazer uma coisa assim dela, tipo, sendo ameaçada de alguma forma, né, pelos números. Eu disse, essa, Babi? Essa é que eu mais gosto. Essa que eu acho que tem mais, é o sentimento que mais descreve o livro. Ela se equilibrando entre os números, né? Essa imagem está maravilhosa, né? Tem várias imagens que representam muito bem o que as crianças acabam sentindo, né? Sim. E deixa eu mostrar mais uma aqui. Olha a carinha dela. Com a prova de matemática, né? Uma graça. Muito bom mesmo. Bom, Babi, eu achei muito legal também. Eu achei muito legal a ideia da professora de matemática parecer tão ameaçadora, né? Vou mostrar ela aqui. Ela é a sempre que leva toda a fama, né, Amanda? Sim, com certeza. Foi muito engraçado quando nós tivemos essa conversa, né, Babi? Eu disse para a Babi, olha, Babi, tem que parecer super-heróis e vilões, que é para muito coisa, legal, eu gostei dessa analogia, foi super interessante de trabalhar com ela. Bom, eu gosto muito de ilustrar os livros para Adriana. Já, né? Acho que foi o quarto que eu fiz. Quarto livro. A Babi compreende bem.
Né? É essa imagem que tu gosta, Babi? Não, eu gostei dessa analogia da professora, apesar dela parecer bem vozinha de matemática, a Marcela via ela como um demônio. Exatamente. E sabe que eu tenho uma amiga professora de matemática, ela disse que um dia chegou na sala de aula e tinham colocado um cartaz de uma bruxa na porta, com o nome dela. E onde é que ela estacionava a vassoura dela quando ela ia para a escola? Sim. A ideia foi exatamente essa, né? Porque é isso que a gente vê na clínica, né? Quando as crianças vêm para atendimento, a gente vê todo esse universo já, né? De prejuízo em relação à própria visão, né? Da matemática, da professora, da interação, de qualquer coisa que esteja relacionado, né? E foi bem legal, porque eu não sei se a Babi vai lembrar, mas essa imagem que tu gosta dela com a cabeça para baixo, assim, eu disse para a Babi que a gente precisava de alguma coisa que representasse a síndrome da desmoralização, que é o que muito comumente aparece como distorções cognitivas com crianças que têm problemas de aprendizagem, ou mesmo que não tenham o problema de aprendizagem, mas que de alguma forma avaliam que o seu desempenho é aquém daquilo que é o esperado, né? Então foi realmente genial, Babi, a forma como tu conseguiu representar. Aqui, olha só, essa imagem. Eu também gosto muito dessa. Essa dos números são as minhas favoritas. Eu gosto muito dela. O desespero de levar um zero. E quando ela supera, é o medo do zero, aquela ali. Nós temos um professor assistindo que diz que nem todos são assim, que ele ama matemática, mas ele vai ler para ajudar os amigos dele, o Pedro Krug. E a Maria Pereira estava dizendo que a ideia foi maravilhosa, que pena que não tinha esse livro na época dela. Sim. Ela lembra de ter muita ansiedade, coração disparando e suando frio só de ver o professor de matemática. Que coisa, né? Matemática assusta, né? Uma outra colega colocou que a carinha dela era igual da Marcela quando descobriu que tinha a prova de matemática, Ariel, né? E a Júlia também está dizendo que... Júlia Drummond está dizendo que ficou muito bonito. E a Mariana está dizendo que ela tem pavor quando mandam ela fazer conta rápido na frente das pessoas. Olha só. Olha só. Isso é ansiedade matemática? Sim, não. E as crianças, quando eu atendi as crianças, né, elas vinham com umas frases do tipo assim, eu não entendo por que a gente não usa calculador o tempo inteiro. Aí eu mas como que você ia fazer com o dinheiro e tal? Ela falou, a gente devia pegar tudo de graça e não precisar calcular as coisas. Assim, a ansiedade matemática, ela aparece tanto em situações, né, que o seu desempenho é testado, quanto em situações de exposição pública. Então, tem até um caso, assim, de uma pessoa, né, que ele se formou em matemática, mas se pede ele para demonstrar as contas na frente das pessoas, ele não consegue, ele fica muito nervoso. Então, quando tem que calcular, por exemplo, né, no ônibus, o troco, etc., tem gente que nem calcula, pega e vai na sorte se deu o dinheiro certo ou não. E, inclusive, tem umas pesquisas que mostram que isso até atrapalha, por exemplo, em campos como a enfermagem. Porque aí as enfermeiras, né, que são ansiosas com matemática, elas às vezes não têm dificuldade de calcular a dose do remédio e tal, e isso pode trazer, né, consequências. Então, assim, situações de desempenho, de exposição pública costumam trazer essa ansiedade mesmo, é quando a gente mais percebe. Isso aí é uma coisa interessante que a Amanda comentou, que é o seguinte, os matemáticos profissionais também sentem ansiedade matemática, só que a atitude deles é diferente, né? Eles ficam ansiosos, mas encaram o problema como um desafio, não se sentem, né, a questão da autoeficácia, né, não se sentem
se sentem aptos, né, a resolver o problema, né? Então, a matemática causa ansiedade, ela é terrível, mas não só a matemática, né? Agora está tendo um interesse muito grande na questão da ansiedade de leitura, da ansiedade de desempenho, de um modo geral, né? Na banca de defesa de mestrado da Amanda, uma das pessoas que estava na banca, com muita propriedade, a professora questionou esse conceito de ansiedade matemática, né? E, na verdade, a gente trabalha com ele porque nós trabalhamos com matemática, com dificuldades de aprendizagem, mas aqui mesmo no Brasil já tem várias pessoas que estão trabalhando com ansiedade de leitura, e a gente teve a oportunidade também de atender algumas crianças que estavam tendo dificuldades para se alfabetizar, e essas crianças não eram disléxicas de maneira nenhuma, elas estavam com medo, né? E isso, a pressão, né, da família, da escola, cada vez maior, faz com que, de fato, algumas crianças realmente se sintam ameaçadas, né? É muito legal isso que tu está comentando, Vitor, porque se a gente pensar em termos gerais, né, da ansiedade de performance, talvez uma das coisas que esteja muito associado tanto com a leitura como com a matemática está relacionado com uma exacerbação da nossa ansiedade de performance, né? Então, é interessante, por exemplo, a gente que trabalha muito com pessoas que têm fobia social, né? Eles acabam tendo ansiedade de performance para praticamente todas as coisas nas quais eles, de alguma forma, vão estar sendo avaliados, né? E muitas vezes a gente tem, inclusive, o que é chamado de ansiedade social específica, que pode ser de uma performance específica. Por exemplo, a mais famosa é falar em público, mas não precisaria ser, né? Não é só. Se a gente for para a literatura, a gente descobre que não é só em relação a falar em público. Achei bem interessante isso que tu está trazendo. Tem o Claudiron Gonçalves fala em ansiedade estatística, né? Há pouco material disso no Brasil. Isso lá fora é bem pesquisado. Aqui no Brasil, eu nunca ouvi falar, né? E é uma coisa que atrapalha muito, porque o aluno entra na faculdade, fica ansioso, tem um curso de estatística muito no início do currículo, ele ainda está lá no segundo, terceiro período, ele ainda não tem condições, né, de entender a importância que aquilo ali tem, e depois ele tem que sair correndo atrás, né? Eu, particularmente, eu não tenho ansiedade matemática, mas eu tive uma professora de estatística, eu fui aluno na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a minha professora de estatística é uma das maiores estatísticas do Rio Grande do Sul, especialista em estatística biomédica, né? E eu não consegui aproveitar quando eu fiz o curso, né? Eu estava no segundo ano da faculdade, e eu realmente, assim, foi um desperdício aquela pessoa com todo aquele conhecimento ter dado aula para mim, e muitos anos depois eu tive o privilégio de comprar o livro dela de estatística. Aí eu recuperei o tempo perdido, né? Maravilhoso, Vitor, maravilhoso. A gente com 19, 20 anos na faculdade de medicina, por exemplo, a gente não tem como apreciar a importância da estatística, né? A gente faz aquilo como uma chatice que a gente tem que passar naquela matéria. Está interessado em outras coisas, né? É muito complicado isso, não é a hora ainda. A Ariel, uma das colegas que está assistindo, disse que ficou muito assustada quando ela soube que no curso de psicologia também tinha matemática, né? E olha, eu vou dizer para a Ariel que eu brinco todo o tempo que psicólogo tem que saber matemática. E eu brinco com meus alunos todo o tempo sobre essa questão de que a gente tem que fazer conta quando a gente tá ouvindo uma história de um paciente ou de uma família, de um casal, porque as pessoas começam a contar coisas que têm data e a gente tem que fazer conta. E a gente tem que raciocinar quando é que aquilo aconteceu e tentar fazer correlações de datas e de épocas e de idade. E a gente tem que usar muita matemática. Eu brinco sempre com os alunos que eles têm que conhecer matemática, porque é muito útil. Eu
não tenho ansiedade matemática. A minha ansiedade era de leitura. A minha ansiedade era social, de falar em público, Bia, aquela de falar em público que tu falasse. Mas a matemática eu não tinha. Mas, então, eu raciocino bem com ela. Mas, e digo, os psicólogos têm que conhecer, e todas as profissões têm, né? Mas os psicólogos têm que também entender matemática. Então, a Ariel vai ter que pensar nisso aí. A Ariel está colocando aqui uma outra mensagem que ela tem, então, e que ela está rindo de nervosa. Que salve, professora Luiz. Está rindo de nervoso. É de nervoso, a Ariel está rindo de nervoso. Que o professor Aloysio, que leciona estatística para a turma de psicologia, né? Da Universidade de Minas Gerais. A Ariel foi minha colega, e o nosso professor, ele era Aloysio, e nossa, no final, a Bia falou de desmoralização, no final ele já estava assim, ele já chegava na aula de cabeça baixa, assim, porque a turma de psicologia tinha muita resistência. Isso foi síndrome de desmoralização do professor, né, Amanda? Eu queria comentar sobre essa coisa dos professores. A gente que trabalha muito também em escola, né? Não sei se a Amanda e o Vitor veem isso, né, também. Mas até foi o motivo pelo qual eu disse para a Babi, ela tem que ter uma cara muito fofa também, Babi, mesmo que a Marcela enxergue ela como uma vilã, porque tem isso também, né? O professor que não se identifica com esse estereótipo de o carrasco, né? O mal, o que vai ferrar com todo mundo, né? Ele acaba sofrendo. A gente já teve situações de atender professores, por exemplo, de matemática, de estatística, inclusive de português, que eram assim considerados o carrasco, mas eles não se identificavam com essa imagem de o carrasco, né? E que muitas vezes acabava sendo um peso também para eles carregarem. Todo carrasco tem um coração lá por trás, né? Um coração doce, suave, que precisa ser descoberto pelos alunos, né? Às vezes os alunos não descobrem isso, né? Já entram com resistência, né? Olha só que legal isso que o Claudiron Gonçalves mandou, que há pesquisas fora do país que indicam que 80% dos alunos do curso de metodologia sofrem com ansiedade estatística. 80%. Nossa. E também a Fernanda Braga diz que a namorada cursa psicologia, que fez a matéria de estatística o semestre passado e que foi o pavor da turma. Ai, que dó, gente. Que elas não conseguiam nem arredondar valores. Agora a gente está iniciando o segundo semestre de 2020 na modalidade remota, e o colega que dava aula de métodos quantitativos para o primeiro semestre está afastado por problema de saúde, e eu encarei o desafio de dar essa matéria para o primeiro semestre, pegando os pequenininhos que recém saíram do Enem, para dar métodos quantitativos. Que medo, Vitor! Agora é repetido da própria Marcela. Que dó! E sobre essa ansiedade... Manda aí meus sentimentos aí para tua namorada, porque fiquei com dó desse relato, gente. Que ela está falando que foi um custo para a professora explicar para as pessoas que 0,05 não arredondava para 1. Ai, coitada. Vocês já atenderam muitos pacientes com ansiedade matemática, que chegavam com outro diagnóstico e percebiam que não era uma outra... Deixa eu falar um pouquinho sobre isso.
Então, isso é muito interessante. A gente atende crianças que vêm com queixa de dificuldade com a matemática, e você tem crianças que têm descalculia, né, que é o equivalente da dislexia, e tem crianças, às vezes, que são problemas pedagógicos, problemas didáticos e ansiedade matemática. E o que a gente observa é que a ansiedade matemática, ela geralmente começa um pouco mais tarde. É a criança que não tinha dificuldade inicial com a matemática, e à medida que a matemática vai ficando mais difícil, que começa a entrar a álgebra, coisas um pouco mais complexas, ela começa a ficar mais ansiosa. Tá? Então, a criança que tem descalculia, ela tem dificuldade já desde o início, desde o jardim da infância, desde o primeiro ano. Eu acho que outra coisa interessante, que acho que a Amanda pode comentar sobre isso também, é que nem toda criança com dificuldade de aprendizagem da matemática tem ansiedade matemática. Quem sabe a Amanda fala um pouquinho sobre isso. Sim, dos casos que eu atendi durante meu mestrado, assim, nenhuma das crianças, eu acho que só uma das crianças que tinha dificuldade na matemática. São coisas que têm certa ligação, mas que ao mesmo tempo são separadas, assim. Porque quando a gente pensa em ansiedade matemática, a gente sempre vai pensar no fator ansiedade e no fator matemática. Então, tem tanto aquela criança que não tem dificuldade, mas tem um traço ansioso que acaba indo também para a matemática, e tem aquela criança que tem dificuldade, tem esses fracassos assim na disciplina e que acaba desenvolvendo ansiedade com o tempo. Então, tem esses dois perfis, assim. Mas mesmo assim, as pesquisas mostram que só de tratar a ansiedade, mesmo a dificuldade, ela também já é, pelo menos parcialmente, suplantada, assim. Então, acaba que uma coisa realmente leva a outra. Tanto você treinando a matemática quanto a ansiedade, você pode trazer um benefício para essa pessoa. Amanda, podia contar de um caso que tu tem atendido que te pareceu bastante difícil? Então, todos os casos tiveram uma peculiaridade, sim, mas eu acho que os casos mais difíceis são os casos que a criança ela já tem uma atitude negativa com a matemática. Então, assim, além da ansiedade, ela não tem interesse nenhum, não achar aquilo importante. Então, foi difícil tratar a ansiedade nesse caso, porque a criança ela não queria nem entrar em contato, assim, ela não via a relevância daquilo para a vida dela, entendeu? Foi até essa menina que eu comentei que falava que o ideal era usar calculadora, que o ideal era pegar as coisas de graça só para não ter que calcular. Então, assim, primeiro eu tive que construir com ela a importância, assim, de pelo menos saber alguns cálculos básicos, entendeu? Eu tive que conversar com ela, mostrar para ela a importância, né, de saber o básico, pelo menos, assim, para ela concordar comigo que é verdade, né? A ansiedade, ela pode ser útil de vez em quando, mas, assim, eu imagino que para os professores deve ser muito difícil, por exemplo, quando vai entrando em matérias cada vez mais abstratas, porque eu lembro na escola, assim, das pessoas ficarem assim, para que eu vou usar isso na minha vida? Aí mostra, né, essa atitude negativa, a pessoa já não quer nem saber disso. E teve também um outro caso de uma menina que já tinha entrado num estado, assim, de desistir, entendeu? Ela falava, ela até nem percebia a ansiedade, assim, ela não percebia a ansiedade, mas todas as vezes que ela tinha uma semana de provas, ela ficava doente. E aí ela falava assim, não, eu não fico nervosa, quem fica nervosa é quem vai bem, eu já sei que eu vou mal mesmo, então eu nem preciso ficar nervosa. E aí, né, foi preciso, assim, recuperar a autoestima dela em relação à autoeficácia dela em relação à matemática, né? Ensinar resolução de problemas para ela, alguns truquezinhos de matemática para ela recuperar um pouco essa confiança. Uhum.
Tu estás trazendo, então, Amanda, uma outra dimensão muito interessante, que são as crenças negativas sobre a matemática, os preconceitos matemáticos, né? Que já não é só a ansiedade matemática, mas que estão, antes ainda, tem uma crença negativa, uma crença... E acho que existe o preconceito sobre também, a matemática, né? o preconceito de que as meninas têm menos habilidade do que os meninos, né? Isso é um preconceito bastante difundido, né? E que acaba também contribuindo para isso, né? Para prejudicar o desempenho e causar mais ansiedade ainda no ciclo vicioso, né? Esse exemplo, eu queria comentar esse exemplo, né, da Amanda, a gente discutiu bastante sobre ele, que entrou exatamente nessa questão da síndrome da desmoralização, que a TCC fala, né, que é o nome né, que a TCC dá para essas crenças associadas ao fato de que a autoeficácia já é tão baixa e que eu já não acredito que eu vá conseguir, né? Tem uma incapacidade já materializada ali em relação ao não vou nem tentar, para que tentar, né? E aí até foi bem interessante, não sei se a Amanda quer comentar um pouco, mas ela teve a oportunidade de usar algumas estratégias, inclusive de intervenção de entrevista motivacional para tentar ajudar essa menina a se sentir um pouco mais dentro, né? Além da resolução de problemas. Então, acho que isso também é legal da gente pensar, né? Que muitas vezes o passo 1 nem vai ser a intervenção diretamente na matemática, e sim na própria perspectiva de que é possível eu fazer alguma coisa diferente. Então, por exemplo, o trabalho muito voltado para outras experiências de evidências de que sim, eu posso fazer algumas coisas, porque ela tinha crenças de que ela não podia nada em relação a números, né? Então, já estava muito generalizado, né? Então, acho que isso também é bem bacana em termos da própria conceitualização, né? Falando um pouco da conceitualização, já que esse foi o motivo pelo qual o Vitor me convidou para essa orientação, né? Com certeza, né? Com certeza. E não só isso, também eu acho que uma outra coisa que você comentou aí, que eu acho super importante, assim, às vezes as pessoas, né, ficam um pouco chateadas, mas acho que existe um interesse muito grande por terapia cognitivo-comportamental, e às vezes as pessoas tratam isso como se fosse uma espécie de receita de bolo, não é? E esse exemplo que você deu aí, tá, ilustra muito bem isso, né? Quer dizer que, na verdade, você tem um sintoma, você tem uma determinada situação, você tinha um plano, né? E você está fazendo uma pesquisa na qual você tem um protocolo, tá? E aí você tem que adaptar a coisa, né? Você tem que fazer sob medida para o seu cliente, né? E aí a conceitualização vai ser fundamental, né? Porque, no fim das contas, como é que a gente vai tratar todo mundo igual se as pessoas são diferentes, né? Você tem que entender o problema da pessoa, né? Olha, pessoal, as pessoas estão comentando muito, e chegou uma pergunta da Miriam Silveira: como é que os pais podem utilizar o livrinho? A Miriam Silveira, você pode devolver a pergunta para ela, porque ela que é especialista. Esse é o então... Maravilhoso. Mas como a Miriam não está aqui para poder falar, vocês vão ter que então dizer o que a Miriam diria. Né? Não, eu acho que assim, a Miriam trabalha num programa de orientação de pais para atividades para casa, e hoje em dia assim existe uma demanda, né? Algumas famílias isso ocorre de maneira espontânea, mas mesmo nas famílias onde isso não ocorre de maneira espontânea, há uma demanda por envolvimento dos pais com atividades, vamos dizer assim, culturais, né? Com as crianças desde a idade pré-escolar, né? Contar história, fazer brincadeiras, né? E isso tem se visto que é preditivo do desempenho escolar, não só na matemática, até a adolescência, né? Então, você avalia as práticas parentais no jardim da infância, você vai ver que aquilo ali se correlaciona com o resultado lá no início da adolescência, né? Então, acho que esse livrinho, né,
Marcela e o Medo da Matemática, ele pode ser usado junto com outros livros de história, né, que vão ser contados para as crianças e que vai tematizar, né, assim como tem o Lobo Mau, tem a matemática, né, vai ajudar a criança a lidar com essa história. E tem também, que tem se visto, são os jogos que envolvem matemática, as brincadeiras, que eu tenho um fascínio, né? Tenho recordações ótimas da infância, né? Você tem o jogo da amarelinha, que no Rio Grande do Sul a gente chama de sapata, né? Tem jogos, aqueles jogos de aquelas coisas que a gente roda um dadinho e anda tantas casas, e conforme acontece, você volta quantas casas para trás. Isso ajuda muito o desenvolvimento da matemática nas crianças, até uma ideia para vocês aí da editora trabalharem com esse tipo de material também. E o joguinho mais legal que eu gostava é um que se chama Mamãe Posso Ir. Eu não sei como é que é o nome, lá no interior do Rio Grande do Sul, onde eu me criei, a gente chamava de Mamãe Posso Ir. Mamãe Posso Ir fica a mamãe, né, e uma fila das crianças, e aí a criança pergunta, mamãe posso ir? E a mamãe diz, pode. Quantos passos? 1. De quê? De formiguinha. Tá? Aí o outro fez assim, mamãe, posso ir? Pode. Quantos passos? 10, de elefante. Né? Então, a mamãe pode ficar manobrando a coisa, né? E as crianças vão desenvolvendo essas noções relacionadas com a contagem, além desse aspecto estratégico, social. Né? Uhum. Mais alguns comentários que a Elaine está mandando, a Elaine Chagas está mandando um abraço para todo mundo, para todos vocês, né? E a Júlia Drummond está dizendo que ela está aprendendo muito com vocês, né? Que ela agradece por compartilharem o conhecimento. E queria saber, a gente está quase no finalzinho da nossa live, queria saber se vocês gostariam de comentar mais algumas coisas sobre... e tem a Paula Felipeto que está dizendo que até hoje a matemática assombra ela no Enem. Uhum. Ela tem saída, né? Ela tem saída. Não, e é engraçado que, assim, a minha irmã no Enem, ela virou para mim e falou assim, eu chutei todas as questões de matemática. E, assim, com certeza a minha irmã sabia resolver pelo menos uma, né? Porque ela fez o ensino médio. Mas, não, mesmo assim, ela chutou todas as questões. É desse jeito assim, que a gente vê, às vezes, o nível de ansiedade matemática, né? Que vai desde um nível pequenininho até um nível muito grande, que parece quase uma fobia mesmo. Uhum. Ok, então. Dar dicas de uso do livro, pode? Do livrinho. Dar dicas de uso? Estou. Algumas experiências assim do uso tanto em terapia quanto fora de terapia, né? Achei muito legal as dicas do Vitor, né? Do uso mais recreativo, mais social, é muito legal. E além desses, se as pessoas quiserem fazer o uso, digamos assim, mais técnico, né? Como terapeuta, por exemplo, a primeira sugestão que eu queria dar é dividir ele em mais de uma sessão, né? Não ler ele durante a sessão, dividir ele em mais de uma sessão. Então, por exemplo, pode ser a leitura pode ser um plano de ação, né, para casa. Uma outra estratégia, até respondendo lá, né, aos comentários da Miriam, uma outra estratégia é usar o livro para ao mesmo tempo psicoeducar a criança e os pais. Então, por exemplo, dar como plano de ação da semana a leitura do livrinho para os pais lerem junto com a criança. Ele é organizado para crianças a partir de 6 até 10, mais ou menos, né? Mas ele pode ser adaptado para qualquer faixa etária, como a gente falou no início da live, né? Então, por exemplo, pode ser usado com crianças menores? Pode, só que tu vai precisar intermediar provavelmente um pouco mais, né?
um pouco não, dependendo da idade muito, mas até a familiaridade, né? O que a gente sabe em termos de psicoeducação, de biblioterapia, é que quanto mais as crianças se acostumam também a receber esses tipos de orientações, isso acaba sendo também uma forma de desenvolvimento, né? E de desenvolvimento de habilidades, por exemplo, de regulação emocional, e inclusive pode ser uma estratégia, né, se vocês se depararem com uma criança e os seus cuidadores, né, e os seus adultos de referência um pouco mais afastados, né, pode ser uma estratégia até, inclusive, ler o livrinho juntos para ter uma atividade conjunta, né, para uma interação, para estimular uma interação aí num momento mais inicial, talvez, do tratamento, né? Assim como, por exemplo, eu já tinha comentado isso com a Amanda, eu chego a imaginar, por exemplo, como esse livrinho poderia ser usado em sala de aula, por professores, né? De repente dividido em 2 ou 3 sessões de aula, né? Então, algumas ideias aí de como poderia ser usado e como poderia ajudar mais pessoas. E, por fim, não tem limite de idade, apesar da gente ter organizado ele dentro dessa faixa etária, né? Do final da segunda infância até a terceira infância, tudo vai depender de como tu apresenta. Então, por exemplo, a experiência que eu tenho, não com esse livrinho, porque o meu não chegou ainda, mas a experiência que eu tenho com esse tipo de material é que, inclusive, ele pode ser bastante funcional com adolescentes, dependendo da forma como tu aplica, né? Da forma como tu oferece. E uma estratégia que eu uso bastante é essa ideia, assim, de tipo, eu sei, é um livro para criança, não é para ti, mas sei lá, de repente quer dar uma olhada? E se o adolescente disser, essa é coisa para nenê? Foi o que eu falei. E muitas vezes a experiência que a gente tem trabalhando com adolescentes é que eles ficam de olho comprido para o negócio colorido ali, né? E leem muito rapidamente, né? E acabam se beneficiando daquele conhecimento. Nem se fala adultos, idosos, que podem também se beneficiar, por mais que seja um material direcionado, né, para o público infantil, ele é um material que não tem, nesse sentido, não tem idade. É a forma como tu vai apresentar, obviamente tu vai dizer para esse adulto, para esse idoso que o material foi desenvolvido para crianças, mas a experiência que a gente tem de trabalhar com biblioterapia é que ela excede em muito aquilo para o que ela foi criada, que foi exatamente o que o Prado comentou inicialmente. Então, eu queria só comentar isso, além de agradecer enormemente as pessoas que estão nos acompanhando, agradecer de coração o Vitor pela confiança de ter me convidado para participar desse projeto, agradecer a Amanda por ter aceito a coorientação e ter sempre seguido todas as minhas loucas sugestões. Então, e quero agradecer enormemente a Arte em Livros por ter confiado no projeto. É um super prazer ter esse primeiro projeto com vocês e espero que seja o primeiro de muitos. Babi também, além de todos vocês, Babi, muito obrigada por mais esse trabalho lindo, né? Obrigada pelo convite, por terem me chamado. Obrigada. Maravilhoso. Olha, eu aprendo muito com vocês. Aqui, eu vou só para encerrar, que a Tatiana Linhares está dizendo que seria interessante considerar também a importância da formação de professores para mediar não só conhecimento sobre a matemática, mas também as questões emocionais. E tem algumas pessoas agradecendo a live e obrigada por terem compartilhado esse conhecimento conosco. Então, obrigada a todos vocês. E o livro vai estar à venda na Arte em Livros, tá bem? Grande beijo para todos, então. Parabéns! Boa noite aí, pessoal. Muito obrigado, parabéns. Conhecer vocês. Eu já arrumei mais serviço para a Bia e vamos arrumar mais serviço para a Arte em Livros. E mais serviço para a Amanda também, que ela está muito quietinha ali. Para a Babi também. Babi, nossa, Babi arrasa também. Obrigada.
Falou, muito Valeu, obrigado. pessoal. Tchau, Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Um beijo. Beijo, gente. A gente não tá vendo aí a interação, mas ó, beijo para as pessoas.